Não a nós, não a nós, não a nós, mas tudo para apresentar o grande amor de Deus, para a glória do nosso Deus e para a fidelidade desse Deus. Amém, irmãos? Há algumas datas em nossa vida que, de certa maneira, para nós se tornam inesquecíveis, não é? Principalmente hoje na condição de cristão, hoje na qualidade de cristão que cada um de nós somos, né? É quando nós percebemos o agir do Senhor em nós e através de nós. Quando nós observamos claramente o poder de Deus manifesto em nós e através da nossa fé. Hoje, precisamente faz 2 meses que eu tive um grande susto na vida, né? Nessa minha vida terrena. Há 2 meses atrás, por volta dessas horas, exatamente a essas horas, eu estava sob cuidados de médicos, conforme já foi testemunhado aqui. E para mim, essa data se tornou uma data inesquecível. E hoje, nesta noite, neste culto de louvor e adoração, eu quero agradecer, não é, ao nosso Deus e Pai por esse milagre na minha vida, como também pela grande notícia que eu e a minha esposa recebemos nessa última sexta-feira, que Deus sabe da minha imensa gratidão a Ele, por mais esta conquista obtida nele, porque é por Ele e para Ele que são todas as coisas. Pela manifestação do Espírito Santo através do dom de fé, não é? Mostrando para mim e para a Bia o quanto é importante a gente permanecer nessa entrega, porque Ele é fiel para cumprir e vai nos dar infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Por isso que eu gostaria, ou melhor, que eu registrei esse momento, né, no que tem toda uma ilustração para o que a gente vai estudar nessa noite, observando os feitos de Deus na nossa vida. Esse Deus agiu ontem, está agindo hoje e agirá na nossa vida eternamente. Amém. Na abertura, a Bia trouxe aqui a personagem Neemias, que de copeiro é elevado a governador em Jerusalém. Ele que reconstruiu todas as muralhas de Jerusalém, porque o povo estava, não é, à mercê de ataques. E ele, sabendo exatamente do sofrimento dos seus parentes, ele ora para Deus, conforme ela disse aqui, que tudo começa com a oração. Ele ora para Deus, Deus vê ali o coração de uma pessoa que está se convidando, está se entregando. Eis-me aqui, né? Se o Senhor me achar capaz de copeiro, ele não estava indo lá para ser um governador, não, ele foi para lá para ser um pedreiro. A partir daí, Deus levantou ele como governador de Jerusalém. Olha que maravilha! E a Bíblia é repleta dessas histórias. A Bíblia, ela faz, não é, no Antigo Testamento, como também nos ensinamentos de Jesus, através da transformação dos seus discípulos, são personagens nos trazendo a todo um momento exemplo de vida, exemplo de pessoas que mudaram a sua vida, mudaram a trajetória de vida num determinado instante. Oh, glorioso!
O significado, irmãos, da palavra crônicas, no dicionário comum, no dicionário Aurélio, que a gente tem, não é? O conhecimento, desde o grupo escolar, ele tem por significado que é uma narrativa história que expõe fatos e acontecimentos verídicos, que marcaram um determinado tempo. E na Bíblia nós encontramos 2 livros que trazem esses relatos: o livro de 1 Crônicas e o livro de 2 Crônicas. Em 1 Crônicas, no capítulo 16, dos versos 8 a 9, através de um hino de ação de graça, o escritor deste livro, ele salmodia, ele canta ao nosso Pai, como também nos exorta para que façamos o mesmo. E ele canta: deem graças ao Senhor, invoque o seu nome, torne conhecidos entre os povos os seus feitos, cantem a Deus, cantem louvores a Deus e falem de todas as suas maravilhas. Oh glorioso Deus, Pai do Senhor Jesus, Pai nosso. Abra a Bíblia de vocês no livro de Êxodo, no capítulo 3. Êxodo, capítulo 3, a partir do verso 11. Êxodo 3, a partir do verso 11. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? E Deus respondeu: eu estarei com você, e este será o sinal de que eu o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse para Deus: eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser: o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão me perguntar qual é o nome dele. Então o que lhes direi? E Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou me enviou a vocês. E Deus disse ainda mais a Moisés: assim você dirá aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. E este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Abaixe a sua fronte, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Vamos pedir através de oração que o Senhor fale no mais profundo do nosso ser, colocando a grandeza, a soberania, a majestade do grande eu sou das nossas vidas, para que jamais, sob circunstância alguma, sobre todos os chamados das quais Ele nos convoca,
possamos compreender que nunca estaremos sós, porque Ele com a sua destra nos encaminha, é Ele quem cuida de nós, é Ele quem está conosco a todos os instantes. Fale conosco, Senhor, fale conosco, para que realmente nós possamos sair daqui sem nenhuma dúvida no nosso coração, compreendendo que o mesmo que o Senhor foi com Moisés, o mesmo que o Senhor foi com todas as personagens, Neemias, as duas personagens citadas aqui nessa noite, Senhor, o Senhor também é conosco, para a honra do Seu nome, Pai, e eternamente grato, Senhor, por tudo o que o Senhor já fez, está fazendo e fará por nós eternamente. É o que lhe agradecemos através desse culto de louvor e adoração a Ti. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. O tema: quem é Deus para você? Repetindo, quem é Deus para você? Conta uma historinha que um menino, em determinado momento, chegou e perguntou para o pai: pai, qual é o tamanho de Deus? E nesse instante o pai olha para o céu e vê um avião e aponta para o menino: o que você está vendo? Eu estou vendo um avião. Ele é grande ou pequeno para você? Ele é pequeno que eu não consigo nem notar. O pai pega esse menino, leva no aeroporto e mostra para ele um avião estacionado. E diz: qual é o tamanho desse avião para você? Pai, ele é enorme, ele é muito grande. E o pai responde: assim é o tamanho de Deus. Depende da distância que você está dele. Amém. A todos os instantes, assim como Neemias, assim como Moisés, nós estamos sendo chamados para esse Deus, para sermos, conforme Jesus convoca, os seus discípulos, e como seguidores dele, como cristãos, somos discípulos de Jesus, a ser sal e luz nessa vida, para que realmente possamos fazer a diferença onde a planta do nosso pé pisa. Neemias foi convocado para fazer a reconstrução dos muros, entendendo que o povo dele estava sofrendo mais uma vez, ora para Deus, e Deus coloca a palavra da sabedoria na maneira que ele vai falar com o rei, que era de uma outra religião, era de uma outra adoração, não conhecia o Deus de Neemias. Moisés recebe aqui um chamado, e nós observamos que no primeiro momento ele começa a colocar uma série de obstáculos. E infelizmente é assim que muitos crentes agem nos nossos dias. Quantos obstáculos que as pessoas criam, que crente está criando, até para não vir na igreja. Quantas vozes que estão ouvindo daí de fora, e de alguma forma está negando o seu chamado. Para que a gente possa compreender exatamente como esse Deus age, nós sabemos que nós estamos diante de um Deus, da qual um dos seus atributos é que Ele é imutável. O que Ele foi ontem, Ele está sendo hoje e será conosco eternamente. E aqui
nós vamos debruçar nessa noite, é óbvio que de uma forma compacta, no capítulo 1, no capítulo 2 e no capítulo 3, em especial nesses versos que nós acabamos de ler, não é? De Êxodo. E desde já eu convoco a igreja para que realmente, né, busque uma interação maior com todos esses fatos, com todas essas crônicas, porque são histórias verídicas que estão aqui para que a gente possa se inteirar, compreender e aplicar o mesmo posicionamento dessa personagem nas nossas vidas. Amém, irmãos? Isso que se chama de contextualizar. É trazer exatamente essa palavra que nós estamos aprendendo em praxis, em ação. Amém? O livro de Êxodo, também traduzido por emigração, saída, ele narra a história do povo hebreu que foi liberto do Egito para o caminho à terra prometida. Isso te lembra alguma coisa, irmãos? Nós fomos libertos pelo Senhor Jesus para que realmente a gente saia desse mundo, porque aqui é como se fosse o Egito. Na época de Moisés, esse mundo é o Egito para nós, e Deus está nos enviando, Deus está nos caminhando para que realmente possamos sair desse mundo e ir para o reino dos céus. Assim como aquele povo foi retirado do Egito para a terra prometida, em Cristo Jesus nós somos retirados dessa morte que o mundo promove para termos vida com Ele eternamente. É o que nós estávamos estudando aqui ontem, né? O que o Espírito Santo fala a respeito da vida que a gente possui hoje. Êxodo, no capítulo 1, a Bíblia narra que após o falecimento de José, que foi o vice-governador no Egito, os seus descendentes, ou seja, todos os filhos de Jacó, eles tiveram muitos filhos, toda a geração dos filhos de Jacó. Os filhos de Jacó nós sabemos que compõem as 12 tribos de Israel, não é? Na época que José foi elevado à condição de vice-governante do Egito, a família de Jacó, ele, sua esposa e seus filhos totalizavam 70 pessoas. Mas ao longo dos anos, aqui nós estamos falando de uma história de 400 anos. Por isso que eu sempre falo para vocês, às vezes vocês viram uma página da Bíblia e são 40, né? 100, 400 anos de histórias que nós estamos virando. Então, após o falecimento de José, que foi o governante, essa tribo que foi para lá, né, num determinado momento, para usufruir exatamente da regalia que José possuía com o faraó daquela época, foi crescendo numa comunidade tamanha que basicamente, né, se tornou um grande exército dentro daquele povo, dentro do povo Egito. Esses descendentes, eles se espalhavam entre os povos, entre o povo egípcio, e de certa maneira o novo faraó, observando exatamente esse crescimento cada vez maior
desses hebreus dentro do país dele. Ele não conhecia nada sobre José. Já se tinham passado muitos anos, né? Ele não sabia exatamente nada sobre a vida de José. Mas ele compreendia que o crescimento daquele povo poderia fazer com que, num determinado momento, esse povo pudesse se rebeliar contra ele, né? E já era uma nação maior do que o próprio povo egito. E o que ele fez? A partir daí, ele fez a nação de Israel escrava. Ele constrói uma cidade, manda que esses próprios hebreus, na condição de escravos, construíssem uma cidade e lá permanecessem, né? Porque ele queria ter o controle desse povo, crescia muito, e isso preocupava, porque se esse povo daqui a pouco se alia a outro, acaba com todos nós egípcios. Então o faraó, ele dá uma ordem às parteiras que trabalhavam no parto das mulheres hebreias, para que toda criança do sexo masculino que nascesse, elas o matassem. Temendo a Deus, elas ignoram essa ordem de Faraó. E elas deixavam nascer meninos. E cada vez mais a nação ia crescendo. A população dos hebreus no país do Egito ia crescendo. Descobrindo isso, o faraó chama elas e pede uma satisfação com relação a essa desobediência. Por que vocês me desobedeceram? Por que vocês estão permitindo que as crianças nasçam? E elas disseram: acontece o seguinte, que as mulheres hebreias são totalmente diferentes das mulheres egípcias. Elas têm as crianças antes mesmo de nos chamar. Ela dá essa resposta para ele. E diante dessa resposta, o que ele faz? Ele autoriza que todo egípcio pegue essa criança, porque eles estavam espalhados, o povo hebreu estava espalhado exatamente entre os egípcios. Então ele dá essa ordem: pegue essa criança do hebreu, essa criança que nasceu, se for do sexo masculino, afogue ela no rio Nilo, e se for menina, deixa viver. Capítulo 2, Êxodo, ele narra que após dar à luz a um menino bonito, formoso, sua mãe o escondeu por 3 meses mediante a essa ordem do faraó. Claro, ela temia, porque de repente se ela colocasse esse menino, não é, à vista das pessoas, fatalmente pegariam essa criança e afogariam ela no Nilo. E ela escondeu essa criança por 3 meses. A partir daí ela se sentiu impossibilitada de mantê-lo por mais tempo, né? Escondida dos egípcios, que de certa maneira todos se tornaram um espião de Faraó. E o que ela faz? Ela o coloca num cesto e deixa ele na beira de um rio, esperando que alguém, né, desse a sequência nessa criação. E a irmã mais velha dele, né, fica espiando o que iria acontecer. No meio ali daquela vegetação do rio, o cestinho fica parado ali.
Até que a princesa, a filha de Faraó, ela vai se banhar no rio Nilo, que era um posicionamento que eles tinham através da religião deles, não é? De purificação, enfim. E as escravas delas descobrem aquele cesto, pega aquele cesto, leva até a princesa, e quando ela abre, está ali uma criança chorando, que de cara ela se comove. Só que quando tira, digamos assim, a roupinha, a vestimenta, a fralda, ela percebe que era uma criança de Israel, através da circuncisão. Os egípcios também tinham mania de ser circuncidado, mas já numa idade adulta. Eles tinham por tradição também a circuncisão, mas já numa idade adulta e não em bebê. E a lei de Moisés, a lei de Deus, era clara que quando as crianças nascessem, lei de Moisés não, a lei de Deus era clara, que ainda ele era bebê, né? Que todos nascidos deveriam ter que com 8 dias ser circuncidados. E estava ali aquela marca, estava ali aquela demonstração de que essa criança realmente era uma criança de uma filha, de uma mãe hebreia. E ela é impossibilitada, né? Ela se vê, tipo assim, comovida, entre aspas, querendo abraçar aquela criança, mas sabia exatamente a impossibilidade dela de criar essa criança. E como a irmã mais velha dessa criança estava acompanhando exatamente todos os passos para ver quem pegaria, ela vê exatamente que a princesa tomou conta daquele cesto e ela se aproxima. E diante de toda essa preocupação da princesa, da filha de Faraó, a irmã se antecipa e fala, né? Eu poderia sair agora e trazer aqui uma mãe hebreia para amamentá-lo, porque ele já estava chorando, ele estava, né, esperneando ali no cestinho. E a princesa toda preocupada, vai, traga. E quem ela traz? A própria mãe da criança. Vai vendo o agir de Deus. Essas historinhas assim não é contada para nós de que era uma vez. São crônicas, são relatos verídicos de acontecimento que, né, fez um determinado tempo, aconteceu num determinado tempo e que a gente tem que tirar, a gente tem que extrair desses acontecimentos o mover de Deus. Assim como eu fiz a abertura no início, né, trazendo exatamente a data de hoje, que fazem 2 anos de um milagre que o Deus me deu no prolongamento da minha vida. Olha o agir de Deus. Essa menina providencialmente vai e traz quem? A própria mãe dessa criança. E a princesa que faz? De alguma forma, sem saber que ela era a própria mãe da criança, entrega à mãe da criança os próprios cuidados dessa criança. Olha esse Deus. Veja, não é? Aonde que Ele inicia exatamente com os nossos chamados. Faz exatamente agora, não é, uma leitura da tua vida e vai vendo o agir de Deus na tua vida, quantas coisas que Ele fez já por você e continua fazendo.
Eu falava para a Bia, embora a gente tenha assistido documentários, a gente tenha assistido filmes, mas nada como você mergulhar na palavra para que realmente ele te revele muito mais daquilo que você já conhece. Comentávamos isso hoje, inclusive no café da manhã. Deus me deu essa palavra, irmão, sexta-feira. Conversando exatamente com uma pessoa, Deus colocou no meu coração essa palavra, e eu terminei ela hoje, para a honra e glória do nosso Deus e Pai. Oh, glorioso Deus, não a nós, não a nós, não a nós, é tudo para Ele. Isso que eu fiz, não fiz absolutamente nada mais, nada menos do que a minha própria edificação, porque a cada momento que eu estava ali escrevendo palavra por palavra, era eu que estava sendo edificado primeiro, e eu não via a hora de chegar e entregar para vocês. Oh, glorioso Deus, Pai da eternidade, a princesa, conforme disse, ignorando exatamente, né, que se tratava da própria mãe dessa criança, que essa mocinha, que essa irmã mais velha dessa criança foi buscar, entregou para o cuidado dessa mãe judeia, ou melhor, mãe judeia, mãe hebreia, e ainda assim ofereceu um salário: cuida dele para mim. Quando a criança cresceu, a mãe o levou até a filha de Faraó. Claro que da comoção dela, de ter visto aquele bebê, né, chorando ali, ele nunca deve ter saído da mente da princesa, e ela, por sua vez, sempre questionava a menina, a essa mulher que estava cuidando dele, como que ele está sendo cuidado. Tinha notícia disso constantemente, até que essa criança cresceu e a mãe levou ele para a princesa, para a filha de Faraó, e essa o adota, dando-lhe o nome de Moisés, que significa: eu o tirei das águas. Olha que maravilha, irmãos, não é uma simples história, é o agir de Deus, é a mão de Deus, guiando exatamente, não é, essa vidinha no primeiro momento, porque nós vamos ver que ao longo das histórias, nós conhecemos a história de Moisés, nós já assistimos o filme, sabemos exatamente quem foi essa personagem, quão rica foi essa personagem na mão de Deus. Ele foi um instrumento na mão de Deus para uma série de coisas, nós conhecemos isso, mas quando a gente, não é, busca exatamente interagir nas entrelinhas, na conjunção de cada verbo, Deus vai revelando coisas que a gente não vê quando a gente assiste o filme, quando a gente vê um documentário, ou quando mesmo faz uma leitura superficial. Vai vendo os detalhes, né? As coisas, de repente, as crianças todas que nasceram na época dele foram sacrificadas. E a mãe, no insight, coloca essa criança num cesto, ela vai parar na mão da filha de Faraó. Isso é coincidência, irmãos, ou é cristocidência? Quantas coisas que Cristo faz na nossa vida e que às vezes a gente acha que são coisas normais. Moisés, a partir dali, ele teve uma criação privilegiada, os melhores estudos, né? Os egípcios, eles eram muitos, mas muito expert na arquitetura, na engenharia. Então,
há teologias que diz que o próprio Moisés era um arquiteto. Ele foi meio que criado e conduzido para ser um faraó naquela época. Só que Moisés, ele nunca negou a sua natureza hebreia. Ele nunca deixou de ser hebreu. E certo dia, ele sai para passear, digamos assim, e ele vê as injustiças que estão sendo cometidas com o povo dele. Meio que ele se revolta. Se não bastasse, ele vê um oficial espancando um escravo na frente dele. Ele se envolve numa briga com esse oficial e acaba matando esse oficial. Desesperado com aquilo tudo, o que ele faz? Ele pega aquele oficial e enterra. Mas os próprios hebreus indagam: quem você pensa que é para sair matando as pessoas assim? Quem é você para nos defender? Quem te deu essa autorização? E isso foi cair até no ouvido de Faraó. E ele passa a ser perseguido por Faraó, e a partir daí ele foge do Egito e vai para uma terra chamada Midian. Vai viver entre os midianitas. A Bíblia narra que um dia ele está sentado num poço e chegam 7 moças que eram filhas de Ruel, também chamado de Jétro, que paravam ali naquele poço para dar água para as ovelhas. E ele se encanta com uma delas, uma delas se encanta com ele, e acaba que ele casa-se com Zípora, que era a filha mais velha de Jétro. Com ela, melhor dizendo, ele tem 2 filhos e se transforma num pastor de ovelha. Vejam, um arquiteto, um engenheiro, um homem letrado, num determinado momento foge pela perseguição de Faraó, vai parar numa terra onde que o povo midianita era amigo dos hebreus, né? A princípio as moças pensavam até que se tratava de um egípcio que tinha abordado elas no poço, mas se tratava exatamente de um povo amigo dos medianitas. Enfim, e aí se casam, têm os filhos e ele passa a trabalhar para o próprio sogro. Ele passou 40 anos trabalhando em Midian. 40 anos. Vejam, irmãos, que durante esses 40 anos pastoreando essas ovelhas, que eu já fiz aqui uma ilustração quando eu preguei o Salmo 23, que a ovelha, de certo modo, é um bicho estúpido no sentido de que demora para aprender. Tanto que ela só anda, né, através da voz do seu pastor. Ela se torna exatamente um bicho
teimoso, podemos dizer assim, né? Diante da voz de outra pessoa que não seja o pastor dela. Veja novamente a mão do Senhor. O povo, embora sofrendo toda a opressão de Faraó, sendo escravo, mas fez com que Moisés fugisse da terra do Egito, porque eles mesmos iam entregar Moisés e não viam ali uma ação favorável para eles, muito pelo contrário. Tem muita gente nesse mundo que não quer sair da sua zona de conforto e não entrar exatamente para sentar numa cadeira dessa e aprender o que significa vida eterna, porque ela acha que essa, sei lá, né? Não tem um tempo pré-determinado para acabar para ela está usufruindo disso de uma forma chucra, não teria outro adjetivo, de uma forma teimosa, teima em não conhecer a palavra da vida eterna. E era assim o povo de Israel naquela época, né? Tanto que nós vamos ver uma série de exemplos de rebeldia desse povo ao longo da caminhada que eles tiveram durante a peregrinação para a terra prometida. E Deus, nesses 40 anos, mostrando exatamente o comportamento desse bicho teimoso, está preparando Moisés para ir com essa nação teimosa que estava sob o domínio de Faraó. Momento. Vai vendo exatamente, não é, o que somos nós na mão desse Deus, de que maneira que Ele nos conduz, não é? Como Ele faz exatamente para que a gente se desenvolva. Às vezes o que a gente atribui sendo um obstáculo é algo que a gente precisa transpor para ficar, digamos assim, mais adaptado ao reino dos céus do que a vivência pura e simplesmente desse mundo. Compreende, irmãos? Compreendem? Oh Deus, o que nós observamos aqui é que Deus não envia os seus servos imediatamente, mas capacita cada um para a sua obra. A oração de Neemias, para quem não sabe, né, ali no hebraico define-se que foi durante novembro e dezembro. Eu conheço bem a história de Neemias, porque é um assunto que me envolve bastante com relação à liderança. E Deus respondeu, ele teve a ousadia de conversar com o rei dele nos meses de maio e junho. Vamos vendo que as coisas não é assim. Tudo tem um tempo, tudo tem exatamente, não é, o tempo de Deus nas nossas vidas. Eu sempre exemplifico para vocês, quando eu olho para o meu relógio, eu estou vendo o Cronos. Esse aqui é o meu tempo, e o tempo de Deus é o Kairos, que é o que Ele está estabelecendo para que de repente a gente se torne uma pessoa cada vez melhor para Ele e consequentemente melhor para nós mesmos. Amém, irmãos? Oh Pai eterno, como nós vemos e sabemos já que o tema central de Êxodo é a libertação, e não se pode ter libertação sem ter um libertador. Deus, durante esses 40 anos, estava ali preparando Moisés para a volta. Nesse inteirinho, o que acontece? Aquele faraó que perseguia Moisés morreu. Esqueceu-se aquela história daquele oficial que foi morto pelo hebreu, filho da princesa,
né? E Moisés, ele tem condições de retomar aquela terra sem sofrer nenhuma perseguição. Moisés, ele entra na história como um grande libertador, um grande legislador e um grande mediador sobre as ordens do nosso Deus e Pai. Por isso que, infelizmente, irmãos, ele até hoje é reconhecido por muitos judeus como maior que Jesus. Os judeus vê Jesus como um profeta, mas vê que Moisés foi maior que ele. Para nós cristãos, a Bíblia mostra claramente no livro de Hebreus que Moisés foi um de nós, e Jesus é o sumo sacerdote, Jesus é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Em outras palavras, Jesus é o Senhor de Moisés. Amém? O capítulo 3, ele está dividido da seguinte maneira: dos versos 1 a 6, Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. Entenderam o porquê da sarça ardente de hoje? Dos versos 7 a 10, Deus conhece a aflição do seu povo. Dos versos 11 a 15, Deus faz a auto-revelação para Moisés, ou seja, Deus se revela a Moisés e quem ele é, que é a ministração de hoje. Dos versos 16 a 22, Deus revela a missão a ser executada por Moisés. Em Êxodo, no capítulo 3, a Bíblia escreve uma teofania, que significa, não é, uma aparição natural, palpável, para apresentar o sobrenatural de Deus. Moisés, pastoreando as ovelhas, uma se desgarra, ele sai ao encontro, sobe no morro e se depara com a sarça ardente, com o anjo de Deus, com o anjo do Senhor, e que começa a falar com ele. Em outras palavras, o próprio Deus falando com ele. Quando nós estudamos essa afirmação de Deus a Moisés sobre quem ele é, nós compreendemos que há somente um eu sou, um Deus trino nas nossas vidas, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E ao meditarmos nesses versos de 11 a 15, neste capítulo 3 de Êxodos, nós recebemos aqui algumas declarações que nunca, em hipótese nenhuma, nós estaremos sós nesse mundo, seja qual for a nossa missão. Amém, irmãos? Primeira declaração. Observe, irmãos, como esse Deus fala. Eu estou dentro da casa onde a Bia reside, a Bia está dentro da casa onde eu resido. Para quem não sabe, eu sou o marido dela e ela é minha mulher. Mas a gente não se comunica exatamente quando a gente está desenvolvendo. Ela não tem interesse em saber, porque ela quer receber aqui a palavra, e eu também, nem pergunto que ela vai abrir o culto, como sempre fiz com a Kathleen, com a Léo, enfim, com as pessoas todas que já passaram pelo púlpito fazendo abertura, porque eu sei que o Espírito Santo fala, e olha coisas que ele falou aqui na abertura com relação ao atender a um chamado. Um copeiro que num determinado momento atende, o chamado de Deus para fazer a reconstrução, no primeiro momento como um pedreiro, porque Neemias tinha do lado, ou melhor, numa mão ele tinha uma colher de pedreiro e na outra ele tinha a palavra de Deus.
é assim que ele trabalhava exatamente com o povo. Em tempo que eles estavam ali construindo, eles estavam ensinando quem é esse Deus para todas aquelas pessoas, ele se transforma num governante, num grande governante de que Jerusalém teve. Ele atendeu ao chamado. E aqui nós estamos exatamente na primeira declaração, não é? Dessa palavra de hoje, que jamais conteste ao nosso Deus e Pai diante do seu chamado. Quantas pessoas se colocam em rebeldia diante de um chamado de Deus? Quantas pessoas que vêm na igreja, é ordenado ao obreiro, e a partir daí começa a ouvir o mundo e vão se desligando. Quantos ministros de louvores que se perderam nessa caminhada? Quantas são as pessoas hoje desigrejadas que já estiveram atrás de púlpito? Quantas que verdadeiramente não assimilaram o chamado na vida, acharam que num determinado momento estariam sós no ministério. Vejam isso, irmãos, nós poderíamos agora jogar a toalha. Mas um dia eu falei para Deus, se for para pregar para multidões, se for para pregar para uma pessoa só, lá eu estarei para a honra e glória do Senhor. Jesus caminhou com 12. No primeiro momento, Moisés diz: quem sou eu a ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Verso 11. Quem sou eu? Vejam, irmãos, a trajetória de Moisés. Vejam a trajetória. Nunca ele aceitou exatamente toda aquela mordomia, né, que ele tinha no palácio. Ele nunca aceitou aquela preparação para a qual ele poderia ser um faraó. Estava exatamente nessa dinastia, estava nessa família que poderia até se transformar num faraó, porque ele nunca negou o seu sangue hebreu. E quando ele sai, ele se sente revoltado e vê exatamente o sofrimento daquele povo, quer fazer alguma coisa. Por isso que diz, né, de intenção, as pessoas intencionadas é que na maior parte delas são a população do inferno. De intenção o inferno está cheio, não é assim que diz o ditado, né? Diz que a estrada que pavimenta a estrada que leva as pessoas para o inferno, ela não é pavimentada de petróleo, de piche, e sim de boa intenção. De boa intenção as pessoas possuem, mas na hora H, lá atrás ele quis de alguma forma, não é, tirar o povo da opressão, tanto que ele entra numa batalha e mata um oficial do faraó. E aqui Deus está chamando ele começa a colocar objeções. Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Muitos agem como Moisés e contestam e criam objeções quanto ao chamado do nosso Deus, irmãos. Por isso que a gente tem que ficar atento ao chamado, por isso que a gente tem que observar exatamente os lugares das quais a gente frequenta, aonde que a gente está plantando o nosso pé. As pessoas que vêm até a nós de alguma forma pedindo conselho, o que nós estamos fazendo, como que nós estamos sendo, né? Se estamos permitindo ser ou não instrumentos na mão do Senhor. Muitos ainda discutem com Deus se achando ninguém. Quem sou eu para ir a Faraó? Quem sou eu diante das circunstâncias? Vejam Neemias, copeiro. O serviço de Neemias era provar exatamente o vinho. O serviço de Neemias era provar das refeições para ver se estavam ou não envenenadas. Portanto, é óbvio que ele estava sempre ao lado do rei Astraxerxes.
astraxés, para não que aqueles alimentos, aquelas bebidas não envenenassem o rei. Em outras palavras, ele era um cobaia do rei, mas estava próximo. Tanto que um dia o rei olha na cara dele e vê ele triste. O que está acontecendo contigo, meu servo? Em outras palavras, não é nada não. Demorou 4, 5 meses para ele chegar, orando, para ter a palavra da sabedoria, chegar e comover o coração de Astraxé. É complicadinho. E ir até o socorro do seu povo. Muitos esquecem que Deus nunca nos desampara. Moisés, que há 40 anos atrás tinha se indignado das injustiças da escravidão do seu povo, agora ele contesta e tenta fugir do chamado de Deus de libertar Israel do faraó. E Deus respondeu: eu estarei com você. Este será o sinal de que eu o enviei. Deus estava com Moisés assim como Ele está com cada um de nós, irmãos, sobre qualquer circunstância, sobre qualquer problema, sobre qualquer adversidade na nossa vida. Portanto, observe exatamente as coisas que estão acontecendo na tua vida, veja se ali não reside um chamado de Deus para que você seja um instrumento na mão dEle. O nosso Deus é um Deus de perto, a exemplo da historinha desse menino que viu o avião distante e achou pequeno, mas quando ele chega e constata aquele avião parado e vê a enormidade daquele avião, o pai revela a ele, não é? Que isso que diferencia a visão das pessoas da pequenez ou a enormidade de Deus é a distância que nós temos dele. Amém. Amém. Deus já havia manifestado para Moisés através da sarça ardente que, embora envolvida no fogo aquele fogo todo não consumia aquela vegetação. Quantas provas já nos deu esse Deus no caminho das nossas vidas, irmãos? Não necessariamente mar vermelhos abrindo, não necessariamente sarças ardentes, mas olha exatamente as coisas que esse Deus já te fez. E você é testemunha ocular dos fatos. Nós somos testemunhas ocular dos fatos. Ninguém melhor do que você sabe quando Deus agiu na tua vida, quando você viu exatamente esse poder que opera dentro de cada um de nós explodir numa resposta de oração desse Deus. Oh, glorioso Pai eterno, quantos livramentos, quantas provisões, quantas maravilhas já fez Deus para cada um de nós. Quantos são os sinais de que Deus nos dá para entendermos os seus chamados. E como, não é? Muitos ainda preferem ficar na sua área de conforto, com desculpas vãs. Hoje está frio, hoje está chovendo, amanhã eu vou. Seja qual for o tamanho da tempestade, o Senhor sempre estará conosco no barco da nossa vida, irmãos. Sempre teremos êxito com o Senhor. E Deus lhe dá uma ordem: depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte.
A Moisés foi revelado que o êxito desta missão será do próprio Deus. Tudo, irmãos, que acontece na nossa vida é do querer realizar do nosso Deus e Pai. Ele é o nosso Pai. O que nós aprendemos ontem, através do Espírito Santo, revelando para Paulo que Ele é o nosso Abba Pai, Ele é o nosso papaizinho, esse Pai próximo, esse Pai amoroso, esse Pai que nos ama com amor incondicional, esse Pai que quer o melhor para a nossa vida, esse Pai que está fazendo com que tudo seja da melhor forma, não é? Transferido para nós, mesmo através dos seus nãos, porque o não dele significa sim para você no reino celestial. Muitas vezes. A honra e a glória do próprio Deus. Nós, assim como Moisés, seremos instrumentos na mão de Deus para realizar feitos, irmãos. A glória sempre é do próprio Deus, só Ele é que pode fazer, só Jesus é que pode nos libertar de qualquer domínio e de qualquer escravidão, somente a Ele que devemos adorar. A segunda declaração: não subestime e nem conteste a voz, a palavra e o poder do nosso Deus e Pai. Verso 13. Moisés disse para Deus: eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser, o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão me perguntar qual é o nome dele. Então o que lhes direi? Moisés considerava que o povo iria vê-lo como um louco diante dessa ordem, dessa declaração de Deus. Como vou convencer os filhos de Israel de que conversei com o Senhor? Como direi a eles que o Deus dos seus pais foi quem me enviou? Se perguntar o nome do Senhor, que direi a eles quem o Senhor é? Para os judeus, irmãos, e segundo a Bíblia, o nome da pessoa indica o seu caráter, né? Diante de tudo que Deus já havia falado e mostrado a ele, né? Para Moisés, ele necessitava ainda de um nome para convencer o povo hebreu. Quantas provas a gente pede para esse Deus, vendo coisas, milagres e maravilhas que Ele já promoveu na nossa vida. O maior milagre é o fato de eu estar aqui, de nós estarmos aqui, vivos, respirando esse dia, num mundo de pandemia, no mundo em que muitos deitaram no dia de hoje. Oh Pai amado, glorioso Deus, Deus amado, Deus apareceu através da sarça ardente. Deus disse que estaria com ele, e mesmo assim ele procurava algo mais para ter a certeza do êxito. Quantos ainda, diante de acontecimento extraordinário na sua vida, querem ainda provas para acreditar? Às vezes, irmãos, está acontecendo um milagre na tua vida, pessoas que são testemunhas oculares dos fatos desacreditam. Às vezes, pessoas que estão recebendo o próprio milagre ainda são descrentes em determinadas coisas.
Vejam isso, o que nós estudamos aqui com relação ao capítulo 8 de Romanos. Se Deus mandou o Filho se entregou, não fará Deus maiores coisas para cada um de nós? O Filho se entregou no maior sofrimento que esse mundo já assistiu. O Filho não negou exatamente o cumprimento desse propósito, desse plano de Deus para a minha salvação e para a sua salvação. Não fará Deus maiores coisas para nós diante de todos esses acontecimentos, diante de todas essas crônicas que nós lemos, que nós assistimos, que nós participamos nas nossas vidas, histórias verídicas que estão acontecendo diuturnamente na nossa vida, irmãos. A terceira declaração: nunca ignore o tamanho do nosso Deus e Pai. Verso 14. Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Deus declara para Moisés e para cada um de nós que só Ele é soberano de tudo e de todas as coisas. Ele é o eterno Criador de tudo. Ele é somente Ele que pode proclamar o eu sou. Só Ele é o único absoluto do absoluto. Ele é o incondicional. Não há outro, nunca houve e nunca haverá outro eu sou nas nossas vidas. Todos nós estamos em débito, somos devedores eternos de Deus, isso que nós temos que considerar. Às vezes eu movo uma palhinha para Deus, eu quero retorno. Eu sou eternamente grato pelo fato de um dia Deus amou o mundo e ama o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, o seu primogênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu estou envolvido nesse mundo que Ele amou, nessas pessoas da qual Ele acolheu, tirou da condição de criaturas e colocou, adotou e colocou na sua família. Glória a Deus, glória a Deus. Eu sou, assim como Ele esteve com o povo de Israel sempre, e através de Jesus, Deus estará eternamente conosco. E nós com Ele. E a quarta declaração: jamais deixe de testemunhar os feitos do nosso Deus e Pai. Deus disse ainda a Moisés: assim você dirá aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó me enviou. Esse é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. O eu sou, o Yahvé, o Senhor foi quem enviou Moisés. O Pai de todo judeu, Pai dos patriarcas, que enviou Moisés. O Pai de todos os crentes, quem enviou Moisés. Este é o meu nome, e eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Na conclusão desta palavra do Antigo Testamento, no Novo Testamento, Jesus diz: eu sou o pão da vida. João, no capítulo 6, verso 35. Eu sou a luz do mundo.
João 8, capítulo 12. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, versículo 6. Eu sou a videira verdadeira. João 15, verso 1. Eu sou a porta. João do capítulo 10, dos versos 7 a 9. Eu sou o bom pastor. João do capítulo 10, dos versos 11 a 14. Eu sou a ressurreição e a vida. João capítulo 11, verso 25. E quando nós estamos fechando a Bíblia, depois de contemplar todas essas crônicas, todas essas histórias verídicas que Deus preparou para cada um de nós, falando exatamente o início, o meio e o fim de cada personagem ali existente, no livro de Apocalipse, também traduzido como revelação, o Espírito Santo revela para cada um de nós, quando Jesus diz: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Esse é o nosso Deus, irmãos. Saiam daqui na certeza de que nós nunca estaremos sós. O Eu Sou está conosco. Ele está nos preparando, assim como Ele usou Moisés lá do seu nascimento. Aquele bebê deixado na beira de um rio pela sua própria mãe, através de um decreto de que todos os bebês nascidos naquele momento deveriam ser mortos, e no desespero dessa mãe por ser entregue por um vizinho e ter o seu filho afogado no rio, ela deixa ele num cestinho, embaladinho, bonitinho, e ele cai aos braços da princesa do Egito. Essa mesma criança com 40 anos de idade vai ser usada por Deus no pastoreio das ovelhas, lidando com bicho chucro, com bicho teimoso. É que ele está sendo treinado para falar com muitas pessoas teimosas que estavam sobre o domínio de Satanás, sobre o domínio do faraó, sobre a escravidão no Egito, e não queriam mudar a sua vida. Não diferente dos nossos dias, irmãos, não diferente dos nossos dias, mas Deus está te preparando, assim como Ele te trouxe aqui nessa noite, para que você aprendesse a ouvir esse chamado, para que você se comprometesse mais com a palavra, porque a palavra de Deus, ela não só informa, como também ela transforma. Ela vai fazer com que, à medida da sua dedicação, as coisas vão saltando aos seus olhos, que você vai sair dali de uma forma radiante, que você não vê a hora de transmitir para as pessoas. Essa fome de passar, de transferir o reino para as pessoas, vai tomar você de uma tal forma que você vai servir a esse Deus em espírito e em verdade, para a honra e glória dele mesmo. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, por ter visto essa passagem inúmeras vezes, mas não na grandeza que o Senhor me mostra agora, que o Senhor nos mostrou nesta noite. Como o Senhor é rico em detalhes, Senhor, como o Senhor está trabalhando na nossa vida e coisas estão passando pelos nossos olhos desapercebidos, Pai. Perdão, Senhor, por todas as vezes que eu não associei o Senhor aos acontecimentos da minha vida. Perdão, Senhor, por todas as vezes que eu virei as costas pelo seu chamado. Perdão, meu Deus, perdão. Eu quero, Senhor, e sei que sairei daqui nesta noite,
totalmente diferenciado da maneira que eu entrei, conhecendo en passant, de passagem, né? numa simples apresentação, a história de Neemias, como também a história de Moisés nessa noite, Pai. Mas o Seu Espírito Santo, como professor de todos os professores, continuará nos ensinando para que realmente a gente possa ficar atento a todos os chamados, aonde estivermos e com quem estivermos, para a honra e glória do Seu nome, Senhor. Lhe agradecemos por tão rica declaração que o Seu Espírito Santo nos revela nessa noite, para a honra e glória do Seu nome. Amém, amém, amém. Glórias a Ti, Senhor, glórias a Ti. Não a nós, Senhor, não a nós, mas tudo para apresentar a Tua bondade. O que o Senhor foi com todo aquele povo hebreu que estava ali escravo. O Senhor preparou Moisés para retirar aquelas pessoas da escravidão. No Seu plano também estava para que o Senhor enviasse o Seu Filho Jesus para nos libertar das garras do nosso inimigo. Obrigado, Deus, obrigado por Seu Espírito Santo nos revelar cada vez mais Jesus em todos os acontecimentos da nossa vida. Muito obrigado, Deus, muito obrigado. A Ti, Senhor, eternamente grato. Muito obrigado, Deus, muito obrigado.